Olá, queridos alunos e alunas da Escola Santa Rita de Cássia. Eu sou a professora Mônica Aleixo, de Língua Portuguesa. E hoje nós iremos dar continuidade ao nosso assunto de sintaxe. Lembrando que nós já vimos a parte das vozes verbais e tipos de sujeito. Não foi mesmo? E especificamente hoje nós iremos trabalhar transitividade verbal. Vamos lá? Bom, gente, boa tarde, boa noite, bom dia. Vamos lá. Nós vamos trabalhar agora com a transitividade do verbo, tá bom? Vamos lá. Nós sabemos que existe o verbo de ligação, só que nós não vamos nos atentar nele para esta aula em especial. Vamos trabalhar agora com os verbos transitivos e os verbos intransitivos. Vou te explicar cada um deles, de que forma eles funcionam. Então, o que nós temos aqui? Os verbos transitivos. Primeira coisa que nós devemos ter em mente, o verbo transitivo é um verbo que tem sentido incompleto. Logo, vamos pensar, se alguma coisa ela é incompleta, ela precisa de algo que venha o quê? Complementar, não é isso, né? Então, o verbo transitivo tem sentido incompleto, logo ele precisa de complementos. E esses complementos, eles são o quê? São os objetos. E nós temos dois tipos de objetos, os objetos diretos e os objetos indiretos, tá bom? Então, logo de cara, nós precisamos entender isso, que os verbos transitivos, eles têm sentido incompleto. Se tem sentido incompleto, eles precisam de complementos, e os complementos são os objetos, que são os objetos diretos ou indiretos, ou pode ser os dois também. Vou te mostrar como se dá isso em um outro vídeo, tá bom? De que forma um verbo, no caso, ele pode ser transitivo, direto e indireto ao mesmo tempo, tá bom? Neste agora eu vou te explicar o que é direto e o que é indireto. Em um outro, vou te explicar como pode ser os dois, tá bom? Vamos lá. Agora, lembra que os verbos transitivos têm sentido incompleto, precisam de complemento, e os complementos são os objetos, né? Que pode ser direto ou indireto. O que nós temos aqui? O objeto direto. O que é o objeto direto? É o complemento do verbo. Só que esse complemento do verbo, ele não tem que ter preposição. Professora, eu não lembro o que é preposição. São aquelas palavrinhas de ligação. A, ante, até, após, de, desde, em, entre, com, contra, para, por, perante, sem, sob, sob. Tá? São essas as preposições. Só que o que tu deves entender? Tu deves fazer uma pergunta aí, tá ok? Que pergunta é essa? O quê? Tá bom? Por exemplo, depois do verbo, tu vai se perguntar o seguinte, o quê? Entendeu? A resposta desse o quê é o meu objeto direto. E percebe que esse complemento do verbo, ele não tem o quê? Preposição. Por exemplo, olha aqui. Maria fez macarronada. Maria fez. Eu tô falando de quem? De Maria. Então, Maria é o meu sujeito. Esse meu sujeito tem um único núcleo. Então, ele é sujeito simples. Vamos lá, continuando. A minha ação, né, que está sendo praticada, quem faz alguma coisa, fez macarronada. Olha aqui a pergunta que eu te falei, fez o quê? Fez macarronada. Percebe que macarronada é o complemento do verbo sem o auxílio de preposição, não tem preposição. Então, nós temos um objeto direto aqui. Se eu tenho um objeto direto, o meu verbo transitivo, ele é verbo transitivo direto, porque logo que vem após é meu objeto direto. Ok? Vamos lá, gente, vamos lá. Esse assunto, ele não é difícil. Ele só requer um pouquinho mais de atenção, tá? Então, vamos lá. Percebe se eu parar do verbo? Olha aqui, ó. Eu vou parar bem aqui. Eu vou tirar esse complemento. Eu vou tirar essa parte aqui da minha frase. Maria fez. Eu posso dizer o seguinte, olha, gente, a Maria fez. Aí vocês vão me dizer o seguinte, Maria fez o quê? Não é? Vocês vão perguntar, ó, fez o quê? Porque a minha frase, ela fica incompleta. Ou seja, se esse verbo, ele é transitivo, é porque ele tem sentido incompleto. Ele precisa de complemento. Tá aqui o complemento, entendeu? Então, é por isso que verbo transitivo precisa de complemento para poder ser entendido. Neste caso aqui é o meu objeto direto, mas também ele pode ser indireto. Mas para ser indireto, ele precisa dar
preposição. Lembra que eu te falei a preposição? E no objeto direto, nós fazemos aquela pergunta, né? O quê? Agora, aqui no indireto, a pergunta é essa aqui, ó. Quem? De quem? Para quem? Ó, tu tá percebendo que, olha, de, para, isso aqui são preposições, né? Ou seja, eu preciso do auxílio para poder responder as perguntas. Então, olha lá. José fez pizza para Maria. José, meu sujeito simples, né? É sobre ele que eu estou falando, né? Ele que está praticando a minha ação. Tá aqui o meu verbo, né? Porque é um verbo transitivo. Vamos lá, tá? Olha lá, se eu parar bem aqui, José fez. Opa, tá faltando alguma coisa, né? Então, por isso que o meu verbo ele é transitivo, porque ele sozinho não produz sentido, ele precisa de um complemento. Então, aqui o complemento, né? José fez. Fez o quê? Fez pizza. Percebe que entre o verbo e o meu complemento, que é o objeto, não tem preposição. Logo, eu tenho um objeto direto, né? Só que José não apenas fez pizza, José fez pizza para Maria. Olha lá a pergunta, para quem, né? Ou seja, e olha aqui uma preposição. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho o objeto indireto. Opa, já aparece nesse vídeo aqui, né? Percebe que aqui, olha, nessa minha frase, eu tenho o objeto direto, objeto indireto. Então, eu tenho um verbo transitivo que é direto e indireto ao mesmo tempo. Não é isso? Vamos dar continuidade. Agora, percebe que nós estávamos falando dos verbos transitivos. São aqueles que têm sentido incompleto. Se tem sentido incompleto, ele precisa de complemento. Aqui, o intransitivo é o contrário. O intransitivo, ele tem sentido completo. Se ele é completo, ele precisa de complemento, sim ou não? Não, porque ele já é completo, então ele não precisa de complemento. Olha aqui, Pedro nasceu ontem. Vamos fazer igualmente como eu fiz, né? Eu vou parar bem aqui no verbo. Pedro nasceu. Diz pra mim, dá para entender a mensagem ou a mensagem fica sem sentido, ela fica incompleta? Te digo assim, olha, gente, o Pedro nasceu. Pronto. Dá para entender a mensagem ou a mensagem ela fica incompleta? Diz para mim, ó, Pedro nasceu. Pronto. Não dá para entender a mensagem? Sim ou não? Dá. A mensagem ela tem sentido o quê? Completo. Tá bem aqui, ó, sentido completo. E eu não preciso dessa informação. Ontem é um advérbio de tempo. E os advérbios, eles são termos acessórios que nós vamos trabalhar em outro momento. Acessório é algo que não é necessário. Por exemplo, os relógios, os cordões, os anéis, não são acessórios, algo que você usa? Se você tirar, vai fazer muita falta para você? É como se você estivesse sem roupa? Obviamente não, porque as roupas, elas são vestimentas, são algo que são necessários, não é isso? Ok, diferente dos acessórios, é a mesma coisa os advérbios, que são acessórios. Eu posso tirar, não fará falta, não trará falta, para minha mensagem, não é isso? Então, olha aqui, ó. Pedro nasceu ontem. Eu posso tirar, não vai trazer danos. Pedro nasceu. Eu tenho um sujeito que é simples e o meu verbo, como ele tem sentido completo, ele é um verbo intransitivo. Ok, gente, então são esses, né, o nosso assunto sobre transitividade verbal. Acabou, pessoal! Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa! Deixa o astro fazer isso! Acabou! Pessoal! Já posso ir pra casa?